tudo tem o porquê de acontecer, o motivo. O Pedro é um cara religioso também, a gente sabe disso. Então, muita força para ele nesse momento e a torcida para que ele se recupere o mais breve possível e que ele volte a vestir a camisa do Flamengo e da seleção, né, em um breve período. O caso dele é a segunda vez. Eu acho que isso é azar. Na outra vez ele estava quase negociado com o Real Madrid, ia estrear na seleção brasileira quando ele sofreu a primeira lesão grave. No outro joelho. E agora é Pelo quando, Fluminense foi isso. digamos, quase todo o Brasil já estava colocando a camisa 9 nele. A esperança é ele, é o camisa 9. Era a grande chance de ele conseguir agarrar a titularidade como centroavante, né? E mexe com todo mundo, né, Zé? Quando tem uma lesão, ainda mais em seleção, que a galera fica ali, concentrada, tudo, obviamente que isso mexe e sensibiliza a todos, né? Não, sem dúvida, né? Porque a seleção, o ambiente é diferente de clube, né? Você tá ali, é um ambiente momentâneo, né? Imediatismo ali, senta, conversa, você cria laços com as pessoas que muitas vezes você só assiste jogar de fora, ou tem conversas em comum por conta dos amigos, jogadores, né? E todo mundo fica muito sentido, né? Porque ainda mais o Pedro, que tem informações que é um menino do bem, cara parceiro, cara de grupo, e isso realmente afeta, as pessoas ficam sentidas, os jogadores sentem bastante esse tipo de lesão, mas assim, vou falar uma coisa fria, por favor, não me leve a mal. É vida que segue dentro da seleção. O Pedro vai cuidar da carreira dele, vai cuidar da lesão, vai ter a cirurgia, vai se tratar, e os caras ali vão aproveitar as oportunidades. Não tem jeito, né? Você, até um certo ponto você sente, mas depois você tem que pensar no jogo. Porque pode ser que você não volte mais, né? Se dependendo da sua... Bom, como gosta de dizer o Bubu, da sua performance. E, como eu falei, mexe com todo mundo e isso foi tema das entrevistas agora há pouco, Dorival Júnior e Bruno Guimarães. Vamos acompanhar. É muito difícil, né? Se falar alguma coisa num momento como esse, nos solidarizarmos, né, com o atleta, principalmente com sua família. Talvez seja o segundo momento, né, que o Pedro esteja muito próximo aí de uma... E, de repente, acontecendo o mesmo fato, a mesma situação. A nossa torcida é para que ele se recupere rapidamente. A seleção sempre estará de portas abertas a ele sabe disso. Um cara que eu tenho um carinho especial. E lamentável que tenha acontecido. Nós estávamos bem atrás assim, do lance, eu e Juan. E deu para perceber na hora que alguma coisa de grave havia se passado naquele instante. Nós sentimos muito, principalmente por ele, pelo ser humano que é, pela figura que vinha se comportando aqui, vinha sendo aqui, o mesmo que eu conheci há alguns anos atrás no Flamengo. E fica aqui a nossa lamentação por uma pessoa tão especial como Pedro. Acho que foi dolorosa para todos, para mim individualmente também. O Pedro é meu amigo desde os 7 anos de idade, crescemos juntos, sei o quanto ele trabalhou para poder estar aqui e novamente aconteceu essa infelicidade com ele, né, digamos assim, aquela vez ainda no Fluminense e agora de novo, quando ia ter uma oportunidade de começar a partida. Fico triste demais por ele, pelo momento maravilhoso que ele vem vendo no Flamengo também. É um cara que, né, tem um cheiro do gol, um cara que está sempre próximo ali, perigo de gol, sem dúvida uma grande perda. Desejar a ele toda a força, uma boa recuperação. O que eu disse para ele é para ele aproveitar, que virou pai agora, aproveitar a família dele, as filhas dele, que vai precisar dele nesse momento. Enfim, uma grande perda, mas acredito que quem for entrar, quem o Dorival decidir, vai dar conta do recado. Bom, Boa tarde, bem-vindos à Seleção Sport TV, começando agora com Rodrigo Coutinho, Martim Fernandes, Paulo César Vasconcelos. O cardápio do dia, óbvio, é o jogo de amanhã entre Brasil e Equador. A lesão do Pedro, o impacto que isso pode ter na temporada do Flamengo. O Pedro marcou 30 gols. O segundo artilheiro na temporada é o Bruno Henrique, que marcou 8. Olha a influência que esse jogador tem na temporada rubro-negra. Dá para contratar alguém? É possível trazer alguém que chegue e joga ali no lugar? Ou a melhor opção seria apostar no Gabigol, que tem 4 gols na temporada? E as questões envolvendo o fair play financeiro. Muita gente do futebol debatendo contratações de Botafogo, de Bahia. Faz sentido questionar os investimentos?
dessas duas SAFs, a seleção começa agora. Tudo bem, Rodrigo Coutinho? Fala, Rizek, tudo bem com você? Um abraço, obrigado. Lembrando, se a Nação Rubro-Negra puder, se inscreva-se nesse canal e nos ajude aí a crescer nesse canal aí, hein? Canal Ale React Fla. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Martim, Paulo, galera de casa. Bom, tô na torcida pra gente ter um ânimo um pouco diferente essa semana para debater seleção brasileira, porque tem sido chato, né? A verdade é essa de o tempo todo buscar explicações para as derrotas e para as más atuações. A gente não é tão difícil chegar a esse veredito por tudo que aconteceu na CBF desde então, mas a torcida é que a seleção brasileira consiga ter pelo menos um respiro, né? E aí coisas mais relevantes sejam debatidas em relação à seleção em si. Eu acho que quando a seleção acaba não tendo muitos resultados positivos em sequência, a gente acaba deturpando o debate muitas vezes, indo para lugares que eu sinceramente acho que não tem muito a acrescentar e que são coisas que para mim não tem nem questionamento, por mais que seja difícil a gente encontrar isso no meio do jornalismo esportivo. Ao longo do programa talvez eu consiga me fazer mais claro em cima disso, porque acho que tem algumas questões aí que têm sido colocadas em questionamento, em dúvida, que eu simplesmente rebato. Eu acho que é fruto dos resultados e das atuações ruins recentes da seleção brasileira. Eu queria propor um debate que a gente deixe de lado as mazelas que levaram a esse momento turbulento da seleção brasileira. O Brasil hoje é o 6º colocado das eliminatórias, parou nas quartas de final da Copa América depois de uma campanha feia, né? Empatamos com a Costa Rica, ganhamos de Paraguai, empatamos com a Colômbia e empatamos com o Uruguai e caímos nos pênaltis. Sabe por quê? Isso pode explicar o nosso momento ruim nesse momento nas eliminatórias, né? A 6ª posição. Mas amanhã o Brasil enfrenta um treinador estreante. E na próxima terça-feira também. Equador e Paraguai vão começar ciclos. O Dorival vai para o 9º jogo dele. E eu acho que a gente tem que virar a chave. Foi tudo muito ruim que aconteceu até aqui, da Copa até o momento. Mas a gente tem que seguir. E é o 9º jogo do Dorival. Eu acho que a gente já está na hora de cobrar uma melhora da seleção brasileira, especialmente contra um adversário que vai estrear treinador. Eu estou pegando pesado, Martim Fernandes. Boa tarde, bem-vindo ao Seleção Sport TV. Boa tarde, Rizek. Boa tarde, Rodrigo, PC. Boa tarde a todos. Não, a gente tem que cobrar o Dorival sim, mas tem algumas ressalvas aí a serem feitas, eu acho. Embora seja o 9º jogo do Dorival, é só a 3ª convocação dele. A primeira foi lá em março, a segunda para a Copa América e a terceira agora. Então são 3 convocações muito distantes. É difícil estabelecer uma continuidade, né? É o 9º jogo, mas eles foram 2 lá em março, depois 2 amistosos da Copa América e agora esses outros 2 jogos. Então tem alguns atenuantes para o Dorival. Então ele vai lá, se convence que tem que ter um centroavante de área, tal como faltou na Copa América, embora o Evanilson estivesse lá. Chama o Pedro. E aí o Pedro se machuca desse jeito tão grave, tal. Tem muitas lesões, Neymar aí a gente não sabe quando vai poder contar, então assim, acho que o Dorival tem que ser cobrado. A Copa América foi muito decepcionante, a seleção poderia ter jogado melhor, mas acho que tem atenuantes. Acho que o Dorival ainda tem crédito. Essa dívida que a seleção tem, esse 6º lugar, não foi construído por ele, né? Então acho que, embora ele tenha que pagar essa dívida, não foi ele que fez. Então acho que também a gente pode dar um pouco de crédito. Eu nem queria personificar a minha cobrança no Dorival, prefiro ampliar para a seleção brasileira. Né? A seleção brasileira tem que ter um desempenho melhor. A seleção está devendo esses jogadores, mas não é culpa deles tudo. Então acho que podemos dar um pouco inclusive para tirar essa coisa de raiva que a gente viu na Copa América, do time parecendo nervoso, tenso, contra tudo e contra todos, mandando o torcedor calar a boca. Sabe, não precisa disso. A seleção, acho que a abordagem tem que ser outra. Não é nem questão de apontar culpados. Quero ver o time jogar melhor amanhã e ter um comportamento melhor também em relação ao que ele mostrou na Copa América. PC, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, André, Rodrigo, Martim, quem nos acompanha. Eu primeiro queria falar um pouco sobre essa questão que envolve o Pedro, porque acredito que vocês também, André, em especial, eu ainda respiro os Jogos Olímpicos de Paris. E uma das atletas que marcou esses Jogos foi a Simone Biles, que ficou um tempo afastada do esporte por causa da saúde mental, do esgotamento. Ontem, quando soube da notícia envolvendo o Pedro, a primeira coisa que eu pensei não foi que o Pedro vai desfalcar a seleção, vai desfalcar o Flamengo. A primeira coisa que eu pensei é como esse jogador, esse homem, ficará. Para vocês terem uma ideia, o Neymar
se machucou num jogo de eliminatória contra o Uruguai e o Neymar fez a cirurgia dele no dia 2 de novembro do ano passado. Praticamente vai fazer um ano. E o Neymar ainda não voltou a jogar. Então, o que eu mais pensei de ontem e continuo pensando hoje é a força que o Pedro precisará para atravessar todo esse momento. Recém-pai de gêmeas, mas nem brincar com as gêmeas ele vai poder, porque ele não vai poder se movimentar muito. Você que é pai de gêmeos sabe... E também é o periligamento cruzado? Então, você sabe que criança, ela exige uma energia, não é uma... Então, assim, eu acho que o mais importante no momento é pensar e cuidar da saúde mental do Pedro. Ele, as pessoas que são próximas a ele, o clube para o qual ele trabalha. E a questão do Gabriel, ela é tipicamente brasileira na sua abordagem. Porque o Gabriel vem de uma temporada de 2023 discreta e faz uma temporada de 2024 mais discreta ainda. Mas eu entendo também que não é um jogador para você desqualificar. Você não está falando de um jogador qualquer, né? Tem um recorte, e aí alguém, agora não tem mais o X, mas alguém colocaria, mas esse recorte já... Tem um recorte de um momento desfavorável, ok. Mas ele não desaprendeu a jogar futebol. É que o recorte é longo. Sim, mas ele não desaprendeu a jogar. O Gabriel não é um jogador ruim que teve uma fase boa. Não. Ele é um bom jogador que atravessa uma fase ruim. É diferente. Você tem... Isso está cheio no mundo. E alguns são supervalorizados e sabem aproveitar a onda. Jogadores ruins que têm uma fase boa. Nessa fase boa, o Gabriel é um bom jogador que está tendo uma fase longa, concordo. Verdade. Afinal de contas, foi a temporada passada, essa temporada. Mas ele não desaprendeu. É outro também que, nesse instante, o que ele mais tem que se preocupar, assim como o clube para o qual ele trabalha, é com a saúde mental. Porque há um descrédito sobre o que o Gabriel pode fazer substituindo o Pedro. Esse descrédito é infundado? Não, ele não é infundado. Eu acho que a questão não é se ele desaprendeu, é se ele se desinteressou dos sacrifícios que envolvem ser um jogador de alto conseguir nível. Se mobilizar novamente para... Aí é que entra a saúde mental. Ninguém se preocupou, e também ele não abriu essa possibilidade, de saber se, como qualquer um de nós, o Gabriel ficou um tempo saturado da profissão. Todo mundo já teve um período que ficou saturado da sua profissão. Mas ninguém nunca perguntou isso para o Gabriel, ele também não falou. Não é? Então, esse momento, essa oportunidade que surgiu, e o Flamengo, se for ao mercado, não vai encontrar um atacante superior a ele nesse instante. Não vai. Será? Não vai. Daqui a pouco a gente debate sobre isso. Você citou a Simone Biles. Vou falar da Rebeca Andrade. Ela tem 3 cirurgias no joelho. E se tornou, depois de 3 cirurgias... E sempre agradece a sua psicóloga. A maior medalhista brasileira de todos os tempos. 2 das cirurgias dela de ligamento cruzado anterior. Não é uma cirurgia simples. A recuperação é dolorida, lenta. Nem sempre você volta com a mesma mobilidade. Nem sempre, mas normalmente sim. O Pedro vai passar pela segunda, né? Nos 2 joelhos. Ele já vai ter os 2 joelhos premiados. Na outra ele estava para ir para a seleção. Com ligamento cruzado anterior. Chegou a ser convocado em 2018. E assim, sem dúvida que... Não tem nenhuma dúvida. O Flamengo sente muito mais falta do Pedro do que a seleção. A seleção, cara, coloca outro, chama outro. Pro Flamengo é que a questão virou um grande problema. E como disse o PC, acima de tudo, a gente deseja uma boa recuperação para o Pedro, o pai de gêmeos. Agora a gente vai a Curitiba conversar com o Felipe Brizola, que acabou de acompanhar a entrevista do Dorival Júnior e vai nos contar o que ficou para ele, repórter que segue a seleção. É a primeira entrevista que o Dorival dá nessa data FIFA, na véspera de jogo. Mais cedo falou no Redação, mas agora ele falou de forma protocolar, né, na véspera da partida. O que ficou para você, repórter que cobre a seleção, das palavras do nosso treinador? Bem-vindo ao Seleção Sport TV, Brizola. Tudo bem, Rizek? Um abração para você, para o PC, para o Martim, para todo mundo que nos acompanha. Eu destacaria, em primeiro lugar, o fato do Dorival ter sido franco em relação à necessidade de vencer, né?
o Dorival fala muito em processo, processos levam tempo, ele precisa ter tempo para trabalhar os conceitos que ele gosta, que a evolução não vai vir numa atacada de 0 a 10, mas me chama a atenção que ele foi direto na ideia de que o Brasil precisa vencer logo, ele precisa ter bons resultados para ter respiro, e esse é um primeiro ponto, porque às vezes a gente sente que fica muito uma promessa, para daqui 2 anos o Brasil vai ter uma boa equipe, e o senso de urgência do público, né, o senso que a seleção pede, não é uma seleção para começar a performar daqui a 2 anos, certo? Então isso me chamou um pouco a atenção. Outra coisa foi que eles forneceram, até um pouco do Bruno Guimarães, mas o Dorival corroborou esse pensamento, então isso está sendo trabalhado no dia a dia, que é a forma de enfrentar o Equador. Eles entregaram um pouco da parte tática. Acho que a imprensa equatoriana, que em bom número compareceu aqui, deve ter saído satisfeita, porque eles falaram muito sobre jogar um jogo em que os jogadores não fiquem muito com a bola, que rodem muito, se movimentem demais, para não serem facilmente marcados por uma equipe que tem essa característica, que sabe jogar bem defensivamente. Falando muito também da inteligência de jogar com o público, de saber que a seleção não está numa situação boa e precisa olhar para a expectativa. Um time que seja ligado, atento, que traga a arquibancada o tempo todo. Isso, para mim, já chama um pouco a atenção, porque mostra uma seleção ligada e tunada, né, com o que precisa entregar nesse momento em que o Brasil está na 6ª colocação nas eliminatórias. Mas então, no meu destaque nessa participação dos dois aqui, foi exatamente a entrega de como o Brasil deve se comportar em campo. Falando mais, às vezes, em questões táticas, eles não entregam tanto, né? Eles ficam com um certo pudor, ainda mais quando tem uma imprensa do outro país, mas eles foram bem diretos. O Brasil precisa estar ativo, precisa estar vivo, precisa se movimentar muito lá na frente, precisa não segurar muito a bola. Precisa ter força na marcação, mas sem ser uma equipe truculenta. Enfim, acho que a gente vai acompanhar um pouco disso. E também houve uma confirmação importante aqui, porque a gente já tinha essa informação da nossa apuração de que o Pedro seria titular. O Dorival Júnior meio que não quis entregar isso na entrevista hoje no Redação, mas o Bruno Guimarães veio aqui e confirmou isso. Então, fica também mais uma informação que o Dorival tinha total interesse em ter o Pedro desde o começo, e agora ele já começa improvisando no ataque, improvisando em relação ao que ele havia pensado. O Endrick fica como favorito. Volto com vocês. Quer dizer, o ataque Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior seria Pedro, Vinícius Júnior e Rodrigo, caso a lesão não tivesse acontecido, a apuração da nossa equipe. Obrigado, Brizola, grande abraço para você. E aí vou pegar uma primeira contradição na fala do Dorival, porque ele falou que pediu paciência para as pessoas com o Endrick depois do primeiro jogo como titular. O próprio Dorival não teve essa paciência. Teve um jogo como titular com ele e já trocou por um atleta que sequer havia sido convocado nas 2 vezes anteriores. Claro que é direito dele testar, escalar, achar o Pedro melhor que o Endrick, mas o curioso é que o Dorival pediu paciência com o Endrick, que só tem um jogo como titular na seleção brasileira. O próprio Dorival não teve o que ele chamou de paciência. Assim, eu acho que pode ter uma questão de características diferentes dos dois, né? O que ele pensa para um jogo ou para outro, mas enfim. Nesse momento, acho que o ajuste é muito mais da seleção brasileira em si, daquilo que ele pensa como equipe, do que pensando naquilo que o adversário pode apresentar. Mas com relação ao Endrick, ele já teve essa questão de se contradizer um pouquinho durante a Copa América, né? A gente olha antes da Copa América, como ele mesmo falou na coletiva, o grande pedido era pelo Endrick titular. Vivia um grande momento no Palmeiras, né? Sempre que entrava nos jogos da seleção fazia gols. E aí, ele falou inicialmente, eu lembro disso na coletiva dele antes do jogo contra a Costa Rica, dizendo que, olha, a gente tem que ter calma, porque é um jogador que tem poucos minutos com a seleção, ele vai oscilar, é muito jovem, tudo isso que todo mundo já sabe. Só que aí, no primeiro momento em que ele perdeu um dos jogadores do ataque, quando a seleção já estava bem questionada, no caso o Vinícius Júnior, não pôde jogar contra o Uruguai. Ele colocou o Endrick. Ele poderia colocar o Martinelli, por exemplo, pelo lado esquerdo. Ele poderia colocar o Savinho, que tinha entrado também. Porque ele moveu o Rodrigo para a direita, né? Ele poderia até ter colocado... Não, o Rodrigo jogou... Nesse jogo, não, o Rodrigo jogou na esquerda. É verdade. Ele poderia ter colocado até um outro meio-campista, como se falou muito na época, né? Que faltava mais um meio-campista da seleção brasileira. Tinha que jogar o Douglas ou tinha que jogar o Andreas Pereira e adiantar o Paquetá para o lado esquerdo. E ele não fez isso. Então, assim, essa incoerência, ela existe entre discurso e ação com o Endrick, para mim, desde o início. E aí o debate, quem tem que ser titular ou não tem que ser, caso o Pedro tivesse disponível, eu acho válido, até porque são jogadores bem diferentes. Né? A gente está falando de um 9 ali que vai ocupar um espaço mais restrito do campo, que te entrega mais presença na área, bom jogo de costas, para um outro jogador que
pode jogar de 9, mas na minha opinião é muito mais um atacante para jogar em dupla, que vai se mexer o ataque inteiro, vai fazer diagonal. São perfis distintos. Arrasta mais a bola, mais rápido. Agora, eu começo a especular, como o Pedro vem bem o ano inteiro, né? O ano inteiro do Pedro é bom. Eu começo a especular que o Dorival não o levou para a Copa América para poupar o Flamengo. De ter mais um jogador convocado. Até porque o Evanilson não foi nem convocado agora. Porque ele já tinha 5, o Flamengo teve 5 jogadores convocados. Então, como o Dorival, na primeira oportunidade pós-Copa América, já coloca o Pedro de titular, eu começo a especular que houve uma preocupação em não ferrar ainda mais o Flamengo na última data FIFA. Ele treinou o time com o Alisson, a gente debateu muito como é que ele jogaria, seria Alisson ou seria Ederson, ele treinou o time com Alisson. Danilo, Militão, Gabriel Magalhães, ou seja, Marquinhos... Canhoto, né? Mas o Marquinhos joga na esquerda Mas ele também, eleva a média de altura da... Ok, escolha dele. Acho que é a primeira vez que o Marquinhos perde a posição em muito tempo na seleção brasileira. Né? Então é Alisson, Danilo, Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. No meio campo ele treinou com André e Bruno Guimarães. E o Paquetá. O André não pôde jogar na Copa América, estava lesionado. João Gomes fora. Paquetá, Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior, o time que o Dorival trabalhou. Sobre a saída do Endrick para o Pedro como primeira opção, eu consigo entender também por causa desse tempo entre os jogos. Brasil-Uruguai, o jogo que o Endrick foi titular, foi 6 de julho. Faz 2 meses. O Endrick jogou... O Real Madrid fez 4 partidas na temporada. Não jogou nenhum minuto nas 2 primeiras. Pré-temporada, na verdade. Na pré-temporada também não conta, né? Que os jogos fantasia nos Estados Unidos e tal. Fato. Jogou 10 minutos na rodada anterior e nessa agora entrou no minuto 89 no lugar do Rodrigo. Então, assim, o Endrick tem pouquíssimo tempo, ritmo de jogo. É natural que ele pense o Pedro, que está jogando, embora tenha se machucado a lesão muscular, perdeu alguns jogos pelo Flamengo. O Pedro De seleção, o Endrick tem mais minutos que o Pedro. Mas faz tanto tempo, assim... Se esse jogo fosse 2 meses atrás ou um mês depois, eu até entenderia. Mas agora é tanto tempo que meio começa do zero. E eu acho que o Dorival também enxergou que precisava disso. Um 9 de área, alguém com jogo aéreo, com... Vocês gostaram da escalação? O que vocês acharam da escalação? Eu gostaria de ver o Estevão ou o Luiz Henrique como titular pela direita, mais do que o Rodrigo. Acho que o Rodrigo poderia jogar por dentro. No meu time... e ele não importa, né? Só importa o time aqui. É o time que treinou. Ninguém garante que será o time escalado amanhã. Né? Pelo que ele disse na coletiva ali, deve ser esse time. Ele tem um sentido meio assim, em cima até do que o Rodrigo falou. Acho que o Dorival tem uma questão no seu perfil meio preservacionista. Ou seja, tem uma fila. Se fizer uma enquete, aquilo que o Tite, que foi o técnico da última Copa, usava a palavra hierarquia, você tem que... Merecimento. Ele não optou, por exemplo, pelo Endrick e inicialmente pelo Pedro, que se lesionou, por entender que o Pedro está mais acostumado, eu posso usar o Endrick como alternativa. E vejo que tanto o Estevão quanto o Luiz Henrique, ele os olha como alternativas dependendo da narrativa do jogo. Dependendo do que o jogo estiver apresentando, eu tenho um Estevão que vai que o Brasil está na frente do placar e aí eu preciso consolidar isso, ou vai que o Brasil está precisando de alguém que possa criar mais desconforto para a marcação adversária, o lateral esquerdo já está com o cartão amarelo. Eu acho que ele direciona a compreensão do jogo nesse sentido. A única coisa absolutamente inesperada é que o Endrick sai de segunda opção para primeira opção sem ter alguém que possa, caso o Endrick não esteja bem no jogo, ele, se por acaso entender que o Endrick não está bem no jogo e quiser substituí-lo, ele vai ter que mexer nessa concepção de ataque. Ou então botar o João Pedro, que ele convocou agora. Mas o João Pedro, não, eu estou dizendo para o jogo de amanhã. Sim. Para o jogo de amanhã, ele ainda não vai poder contar com o João Pedro. Mesmo que o João Pedro consiga estar em Curitiba amanhã, mas não é algo que ele vá recorrer. Assim, até porque aí quem corre risco é o João Pedro. Né? De lesão a ter uma atuação muito abaixo da sua capacidade e aí dizendo, também para que convocou esse cara? Né? Então, se por acaso o Endrick não estiver bem no jogo, ele, Dorival, entender que será necessário substituí-lo, isso significará uma mudança na linha ofensiva da equipe por não ter alguém. Trazer o Rodrigo de volta para dentro, como foi em grande parte da Copa América. E aí abriria espaço. Porque ele não funcionou. Não funcionou. Eu tenho uma preocupação com relação a essa escalação possível, né? Que
deve ser confirmada? Não deve Mas assim, fugir. ó, tiraram algumas dúvidas. Essa escalação tira algumas dúvidas que a gente debateu. Peço que coloque de novo o campinho. O Ederson, para muita gente, era o titular do Dorival e só foi o Alisson na Copa América porque o Ederson se machucou. Acho que agora com os três e o Alisson jogando, tá claro que o Alisson nesse momento é o titular. E se mantém como titular da seleção brasileira. É a primeira vez que ele tem os dois ao mesmo tempo. E o Alisson joga. Então, eu acho que... São duas Copas do Mundo no currículo, né? Então, acho que essa dúvida está tirada. Nesse momento, o Alisson é o titular. O Marquinhos, eu afirmo aqui, eu vejo isso e digo, o Marquinhos perde a posição. O Marquinhos não vem jogando bem há algum tempo, mas é um jogador gigante. Acho que tem que ser convocado, mas perde a posição, constato. O André, que não pôde jogar a Copa América, agora está disponível, é o jogador que o Dorival enxerga para essa posição. Né? Pela primeira vez ele pode usar o André. Isso é uma boa notícia. O André vai jogar. A gente tinha uma dúvida sobre qual seria a utilização do Paquetá. Vai ser segundo homem? O Paquetá para o Dorival vai jogar como na Copa América, né? Como terceiro homem do meio campo, centralizado. Vini, Rodrigo e Endrick. Então, algumas dúvidas foram respondidas nesse campinho. Qual era a sua ponderação, Coutinho? A minha ponderação é sobre a utilização do Rodrigo pelo lado direito, né? Porque se a gente for imaginar o Brasil mais tempo com a bola, o Rodrigo não pode ser um jogador que vai ficar preso do lado direito do campo, né? Até porque o lateral do setor é o Danilo. O Danilo não é um lateral de ultrapassagem o tempo inteiro. Ele fica, né? Fica muito mais, compõe a última linha. Não que ele não vá ao ataque, mas geralmente quando vai ao ataque... Ocasionalmente ele faz esse... Ele e as infiltrações são muito por dentro, né? Não é um jogador de buscar a linha de fundo. Isso acaba te exigindo que você tenha um jogador pelo lado direito que resguarde mais a posição. Ele tem dois jogadores que podem fazer essa função no elenco. Dessa vez, né? Estevão e Luiz Henrique. Tanto um quanto o outro, se você designar essa função, eles fazem muito bem. E ficam muito confortáveis. Bem confortáveis. Inclusive, o Estevão joga assim no Palmeiras. E o Luiz Henrique no Botafogo, ele cresce muito quando ele cai mais pelo lado direito para exatamente ter esse confronto com o marcador. Um ou dois, ele tem conforto em tentar o drible e dar prosseguimento à jogada. O Rodrigo do Real Madrid, ele parte do lado direito, mas ele não vai ficar preso o tempo inteiro pelo lado direito do campo, até porque essa não é a característica de jogo do Real Madrid. E tem o Valverde, que é um meio-campista que infiltra no setor, tem o Carvajal, que é um lateral mais agressivo nesse sentido do que o Danilo, de buscar a linha de fundo. Então, eu fiquei com essa dúvida, assim, como é que isso está sendo trabalhado nos treinamentos para entender como é que esse time vai encaixar e não pender muito para o lado esquerdo, por exemplo. Coutinho, aí, em cima disso, eu te pergunto o seguinte, pelo lado esquerdo, você tem um perfil bem distinto, né? Porque o Arana é um lateral de apoiar o ataque, eu diria que, inclusive, o Arana é acentuadamente ofensivo. Tanto que o Vinícius entendeu melhor com o Wendel na Copa América. Isso, e o Vinícius, você tendo um Arana, e você não pode desprezar a capacidade ofensiva que ele tem, isso obrigará o Vinícius também a, volta e meia, ter que, como diziam os narradores de outros tempos, derivar da ponta para o meio. Sim. Para poder fazer com que o Arana tenha espaço, né, naquele caminho até a área adversária. Não, esse gancho é muito bom, PC, porque se a gente olha o entendimento do Vinícius com o Wendel durante a Copa América e com o Arana, ele foi diferente exatamente por isso. O Wendel é um lateral, não é que ele não seja ofensivo, ele é ofensivo. É outro estilo, é outro perfil. Exatamente, ele tem uma característica mais de reter a bola, né, de movimento sem a bola para gerar espaço para o ponta. Isso aí o Vinícius sentiu muita falta com o Arana, porque o forte do Arana é ultrapassagem, condição de bola. E muitas vezes... o Arana, ele joga, inclusive, no Galo. No Galo, ele é basicamente o ponto esquerdo do Galo. Porque o jogador que joga no setor, ele vai, como você falou, variar para o meio. Eu acho que o Vinícius pode fazer um papel de não ficar preso ao lado esquerdo, como ele tem feito no Real nas últimas temporadas. Ele pode ser um jogador que vai variar para o centro, vai trocar de posição, vai se aproximar do Endrick. Aliás, eu acho que ele tem rendido melhor assim, do que preso ali. Mas na Copa América, isso que você traz é muito importante. O entendimento com o Wendel foi melhor porque o Wendel, em relação ao Arana, ele consegue ter uma compreensão melhor do tempo de infiltrar no momento em que o ponta vai receber a bola aberto, no 1 contra 1 com o lateral. Ele precisa de uma ultrapassagem para arrastar a dobra de marcação. Senão vai acontecer o que aconteceu várias vezes na Copa América. O Vinícius domina a bola, a marcação dobrada, ainda tem uma cobertura tripla, e ele tenta a jogada, perde a bola, e aí a gente vai falar que ele foi mal, como de fato foi. Então, esse entendimento do todo para o Vinícius e para todos os jogadores é importante. Esse talvez seja, passar a palavra aqui para o Martim, talvez seja um dos maiores desafios do Dorival, que é a questão de movimento pelos lados do campo. O movimento pelo lado direito, quando você tem o Rodrigo e um Danilo que ocasionalmente vai ao ataque, né? Ele vai episodicamente ao ataque, ele não vai constantemente ao ataque. E o movimento pelo lado esquerdo, que você tem um Arana que permanentemente
participa de jogadas ofensivas, mas você tem um Vinícius que, se ficar na frente do Arana, vai bater, a jogada não vai ter prosseguimento. Então, esse movimento do Vinícius Júnior para que o Arana tenha espaço e para que o Vinícius também receba essa bola próxima à área adversária, vai ser algo muito interessante de se observar amanhã, caso o Dorival tenha as mesmas preocupações do que a gente. Não, e ainda o meia central é canhoto e se sente mais à vontade jogando pela esquerda do que pela direita, que é o Paquetá. Há uma tendência a buscar mais. De cair para a esquerda. E o Equador, segundo a imprensa equatoriana aqui, a estreia do BKSS, ele deve jogar com linha de 5 atrás. O que vai tornar esse debate ainda mais intenso depois do jogo. Talvez. De ocupação extrema de espaço atrás, negação de espaço para a seleção brasileira. Uma questão. O Brasil teve muita dificuldade contra a Costa Rica. A Costa Rica... Cujo técnico foi para o Paraguai terça-feira. A Costa Rica, naquela partida, entrou em campo com desprezo pela posse de bola e com aplicação na marcação. E a enorme dificuldade do Brasil fez com que o jogo terminasse 0-0. Pois bem, talvez essa seja, por parte das seleções adversárias, uma estratégia. Quando enfrentar a seleção brasileira, ficar com a bola não é o fundamental. Agora, ter uma ocupação de espaço em que a movimentação brasileira não consegue dar prosseguimento da jogada é algo muito útil. E mesmo com o BKSS, que gosta de uma marcação mais... Ele é uma cópia de cabelos compridos à beira do campo do que é o Sampaoli. É o mesmo modelo, basicamente. Embora também tenha perfeita consciência que está estreando contra o Brasil fora. Então, assim, o respeito que a seleção brasileira impõe é diferente do que a gente... Assim, eu só acho que o Equador não vai fazer o tipo de jogo, por exemplo, que o Paraguai vai fazer contra o Brasil mesmo dentro de casa. Que é dar a bola para o Brasil e se fechar lá atrás. Eu acho que o Equador... Ele vai se fechar, mas não vai... E assim, o jeito de marcar é diferente. Né? Os times do BKSS não marcam por zona. Não vai ter a proteção do espaço. É cada um pegando o seu e vai acompanhar até o final da jogada. Isso talvez até seja uma boa notícia para o Brasil. Né? Porque quando os adversários marcam desse jeito e você consegue encaixar as movimentações, tem jogadores inteligentes e rápidos como o Brasil, você consegue mexer na estrutura adversária. Que foi meio que disseram na coletiva, né? Trocar a bola rapidamente, se movimentar. Vocês falaram do João Pedro. Dificilmente ele seria utilizado amanhã, né? Pelo tempo mesmo de chegada. Agora é um jogador, comecinho de temporada na Inglaterra, são só 3 rodadas, que inicia o campeonato inglês com 2 gols em 3 jogos. E contra times grandes, né? Só isso. A gente pode rodar um pouco do histórico do João Pedro na seleção. Ele tem uma convocação com o Diniz, um pouco do histórico da carreira desse jogador revelado pelo Fluminense, que eu sempre achei uma boa aposta. Assim, queria ver um pouco mais dele. Acho que a gente não tem hoje centroavantes brilhantes no futebol mundial, a gente tem boas apostas, ele acho que é uma delas. Ele está no bolo, tem muito talento. Aliás, desde a base do Fluminense ele era visto assim como um jogador diferente, tanto é que é vendido antes de completar 18 anos, sai do Fluminense depois que completa 18 anos, joga no Watford, já se destaca no Watford, joga no Brighton e vai muito bem também. Temporada passada ele fez 20 gols em 40 jogos, né? Um gol a cada 2 jogos. Desses 29 na Premier League, fez gol contra o Manchester United na temporada passada, contra o Tottenham, contra o Chelsea. Então é um jogador assim que tem que estar no bolo, ele tem que estar sendo observado, tem que ser convocado, tem que receber oportunidade, porque tem talento para jogar na seleção brasileira. Talvez muita gente torça o nariz porque não vai ver os jogos do Brighton, não vai observar com mais atenção como a gente tem por obrigação de fazer. Porque a gente não tem mais Ronaldo, Romário, a gente tem hoje boas apostas, jogadores promissores. Exatamente. E tem que ir convocando para ver como funciona. E há que ter uma paciência, né, também, né? Porque a seleção deixou já de algum tempo, eu diria que quando o Neymar vira a principal estrela da seleção brasileira, logo depois da Copa de 2010, não houve, diferentemente do que aconteceu em todo o histórico da seleção brasileira, teve transição. A tradicional passagem de bastão. Não é? O que houve foi, em 2011 o Neymar já estava na seleção, olha para um lado, olha para o outro, quem é que tem de veterano, que pode dar um pouco mais de apoio, de estrutura? Não tinha mais ninguém. E a partir dali o Brasil quebrou, essa tradição foi quebrada, porque se você vê o Ronaldo em 94 era um estagiário. E aí esse estagiário convive, tem um título, e por aí foi. É um histórico da seleção brasileira. Esse histórico foi arquivado. Que era para ser Ronaldinho, Adriano, Kaká. Exato. Robinho. E aí é o Neymar, e a partir do Neymar, não existindo mais essa passagem de bastão,
você tem que ter paciência. Se o João Pedro, por acaso, no jogo contra o Paraguai, entrar e não for bem, o problema é que não é nem só a ausência de título. O fato do Brasil, em Copas do Mundo, a última semifinal que o Brasil chegou numa Copa do Mundo, ela é de péssima lembrança para o torcedor brasileiro. Era melhor não ter chegado. Foi Brasil e Alemanha, 7-1. Foi a última vez que o Brasil chegou a uma semifinal de Copa do Mundo e perdeu de 7-1. Depois, 18 e 22, o Brasil parou nas quartas de final. Então, a taxa de paciência é muito baixa, praticamente inexistente, com quem surge, com quem aparece. Entende? E esse jogador que aparece, ele também não está no mercado brasileiro, ou seja, ele não tem... E também não, assim, a gente não tem, não apareceram jogadores extra classe depois da geração campeã do mundo. São poucos. Eu só aponto 2 hoje. Esses 2 são extra classe. Neymar, se voltar a jogar próximo do que a gente sabe que ele joga, e o Vinícius Júnior. Os demais são bons jogadores. O Estevão, eu acho que vai ser um extra classe. Ainda tem 17 Mas é promissor. anos. Ainda está na categoria de jogador promissor. Eu acho que o Endrick vai ser extra classe. Promissor. Mas é outro moleque, acabou de fazer 18 anos. Então, assim, extra classe, pra mim, Neymar e Vinícius Júnior. E com 17 Os demais, anos, só Pelé. cara, são bons jogadores, boas apostas. E acho que o João Pedro tá nesse bolo, de uma boa aposta. A ver como será a trajetória, se trajetória tiver na seleção brasileira. Assim, não quero minimizar a lesão do Pedro na seleção brasileira. O jogador convocado, o Dorival apostava nele. Mas, em termos de prejuízo técnico, o prejuízo técnico brutal é para o Flamengo. A seleção acho que caminha sem o Pedro, como caminhou até hoje. O Pedro está aí no radar há um tempão e nunca foi um protagonista da seleção. Não, tanto que... O prejuízo técnico é para o Flamengo. Grande. Ele fez falta na Copa América, mas quando dá convocação para a Copa América, não houve um clamor. Ah, que absurdo, não chamou o Pedro. É uma escolha do Dorival, tudo bem. Sim, e na Copa do Mundo entrou em 2 jogos, né? Assim, não é que assim, deixou saudades. Tinha que ter jogado mais. Tinha que ter jogado mais. Eu não tinha essa sensação. O Pedro estava, se você fizer uma relação dos 3 melhores jogadores do futebol brasileiro na temporada, o Pedro está nela. Com certeza. Os 3, eu não estou falando de 5, não. Com certeza, 3, melhores, regulares. O Pedro está nela, entende? Sobrevive a todas as oscilações do Flamengo, simples, o Pedro sobrevive. Ele está num nível... Estevão, Pedro e Matheus Pereira. Sim. São os 3 grandes jogadores da temporada aqui no Brasil. 2 deles foram convocados. Luiz Henrique. Luiz Henrique, perdão. Luiz Henrique. Vamos aumentar para 4? Luiz Henrique. Então, 3 dos 4 convocados. Luiz Henrique ocupa a vaga que era do Júnior Santos antes. Era o Júnior Santos. 3 dos 4 convocados. Matheus não foi. Assim, Luiz Henrique chegou agora, irmão. Luiz Henrique chegou agora. Entendeu? Pedro já tá jogando bola há muito tempo. A sério. O impacto para o Flamengo é muito alto. É muito alto. E ele gera uma apreensão por causa da longa má fase do Gabriel. Então a apreensão aumenta porque você imediatamente... Porque se o Gabriel tivesse mantido a boa fase, é claro que uma contusão como essa, ela sempre vai impactar. Primeiro porque você vê um profissional dedicado, capaz, enfim, impedido de exercer o seu trabalho. Isso já é algo que sempre impacta. E segundo, pelo tamanho que esse jogador tem na atual temporada. Mas tivesse o Gabriel passando por uma boa fase, não geraria apreensão. Poxa, tem o Gabriel. O que hoje o torcedor rubro-negro vive é porque ele olha para o Gabriel e o Gabriel vem desde o ano passado num momento absolutamente, eu diria, divorciado da capacidade dele, abaixo do que ele é capaz de fazer. Muito abaixo do que ele é capaz de fazer. Sim, quem nos acostumou a vê-lo foi ele, né? Quem acostumou o mundo a esperar dele foi ele. Mas assim, sou obrigado a dizer que na temporada passada já não jogou bem. Não jogou bem, não. Então assim, a última temporada boa dele foi 2022. Sim, se sacrificar. O André gosta de falar mal dele, né? O André gosta de falar mal do Gabigol. Nós que somos torcedores do Flamengo, a gente ainda aposta no Gabigol. Ele é do Flamengo, então ele vai ter que jogar e jogar com garra, para ver se ele consegue uma renovação de contrato, né? Vamos ver. Ficando, em teoria, né? Com o Dorival como técnico, não indo para a Copa, né? O Pedro que foi para a Copa, porque foi o artilheiro do Flamengo. Mas você acha que o Gabigol se sacrificou? Eu acho que não. Eu não vejo assim. Porque assim, jogou em dupla de ataque e
O Gabigol, ele tem que ter sequência de jogos. O Gabigol tem que ter sequência de jogos. Ele tem que jogar e ele vai mostrar o que ele é. Que ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Só que ele precisa ter sequência. Tem que dar oportunidade a ele. Então, dê oportunidade a ele agora. Entendeu? Ele está voltando aí devagarzinho. Tem que dar oportunidade a ele. E no setor do campo em que ele mais gosta de jogar, que é da direita para dentro, assim. E assim, com um jogador que pra mim é melhor do que ele, que é o Pedro. Ele foi dupla de um centroavante que é melhor que ele. Talvez o que tenha dado essa sensação do sacrifício é o Pedro é um melhor definidor de jogadas do que o Gabriel. Não tenho nenhuma dúvida disso. O Gabriel é um jogador que entrega mais dinâmica, exatamente, entrega mais dinâmica de movimentação. Talvez ele até consiga se colocar mais vezes em condição de marcar pela movimentação dele no auge que ele apresentava. Por isso eles funcionaram bem como dupla. Exatamente, um complementava o outro. Exato. Né? E não era assim uma questão, o Gabriel tá, por exemplo, descendo até o lado da área do Flamengo para marcar o lateral. Isso não acontecia. Como no Santos, ele jogou com o Ricardo Oliveira, também um definidor de jogadas à época superior ao Gabigol do Santos. Mas assim, o impacto do Pedro na temporada, cara, Pedro marcou 30 gols em 43 jogos do Flamengo na temporada. O segundo artilheiro do Flamengo é o Bruno Henrique, que marcou 8. O Arrascaeta é o terceiro com 7. E o Gabigol está lá embaixo nessa lista. Ele marcou 4 gols em 24 jogos. Ele está empatado com o Léo Pereira. Em número de gols, o Léo Pereira tem mais jogos, a média dele é melhor. Mas isso mostra como... Mesmo assim, em jogos decisivos, o Gabigol é Gabigol. Ele faz gol. Entendeu? Tem que dar oportunidade ao cara. Fica falando mal do cara não, irmão. O Gabigol na temporada é um jogador, assim, não vou nem dizer coadjuvante, é um jogador inexpressivo no ano do Flamengo até o momento. O Luiz Araújo é mais importante para o Flamengo na temporada. Até o momento o Gabriel tem sido um figurante na temporada. Figurante. Ele só foi notícia por assuntos extra-campo. Exato. E eu vou te falar, assim, eu não tenho nem a certeza de que ele e o Carlinhos, né, pra gente falar do outro jogador que foi contratado pelo Flamengo para ser uma referência ofensiva ali. O terceiro centroavante, né? O terceiro, exatamente. Eu não tenho certeza que, dependendo do jogo, o Gabigol seria a escolha do Tite em relação ao Carlinhos, dependendo do jogo. Porque se a gente olhar as características... Eu acho que a escolha seria o Bruno Henrique no momento. Eu também acho. Só que sem o Cebolinha, o Bruno Henrique vai ter que jogar... Mas agora chegaram o Michael e Plata, né? Mas o Michel tá machucado. E não é o mais confortável. O Michel tá machucado. Se você tivesse o Michael hoje, digamos, o Flamengo vai jogar nesse fim de semana... Semana que vem, joga com o Bahia. Não, tudo bem. Semana que vem com o Bahia, Copa do Brasil. Se ele tem o Michael para jogar e ele não terá, eu acredito que ele escalasse Michael, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Era provável. Né? Sim. Mas ele não tem o Michael. Então, eu acredito que o Bruno Henrique vai jogar aberto e ele vai ter que apostar no Gabigol, cara. E olha a oportunidade que se abre, que o destino, né, colocou na mão do São Gabriel. Jogar em casa contra o Bahia. Reta final, quartas de final da Copa do Brasil, quartas de final da Copa Libertadores, reta final do Campeonato Brasileiro. O Gabriel pode perfeitamente terminar o ano como herói do Flamengo. Tem outra opção? Algo que não... Tem outra opção? Que não estava no horizonte dele... Não estava. Outra opção? Pergunto mesmo. Não vislumbro outra opção. Quanto o Rodrigo pensa, eu pelo menos entendo que Eu acho que a opção é o Carlinhos, assim. É o Carlinhos ou o Gabriel. E assim, sendo bem sincero, se a gente olhar o desempenho do Carlinhos recentemente, ele não é inferior ao do Gabriel. É claro que o Gabriel é muito mais jogador do que o Carlinhos nesse momento da carreira. Que você não está comparando. Não, eu vou chegar aí. Vou chegar lá. Até lá o corte. Antes que façam um corte e me difamem por aí. Mas, assim, o Carlinhos recentemente, em termos de nível de jogo ao Flamengo, ele tem entregado mais do que o Gabriel. Eu não estou dizendo aqui que eles jogam a mesma coisa, ou que tem o mesmo tamanho na história, ou que merecem as mesmas oportunidades nesse momento. Mas eu não me surpreenderia que, em determinados jogos, a primeira escolha do Tite, caso os dois no mesmo nível físico, fosse o Carlinhos. O Carlinhos entrou contra o Vitória, fez gol. Entrou contra o Atlético Mineiro, fez gol, jogou bem os 2 jogos. O Gabriel, se a gente olhar recentemente, qual é a boa atuação que ele tem no Flamengo? Recentemente? Nenhuma. Todos os argumentos do O cara não joga, pô. Se o cara jogar, ele vai fazer diferença. Tem que ter sequência de jogo, irmão. Rodrigo, o jogo contra o Fortaleza, ele entrou bem e tal, mas é tudo assim, entrou bem, final de jogo, rival cansado, numa atuação consistente assim. Todos os argumentos do Rodrigo eu considero absolutamente precisos.
Mas eu entendo que na ausência do Pedro, o Gabriel é o titular. Concordo, eu sei essa visão do Rodrigo, que tem um componente ali muito da tática, da questão do que o Tite pode observar, o que o Carlinhos vai me dar nesse jogo, mas assim, uma questão de percepção, acredito que contra o Bahia, semana que vem, não sei se o Gabriel vai estar recuperado já da lesão. O Gabriel está treinando. Então, assim, em tese, assim, fisicamente, ele está no campo. Se ele já estiver recuperado, esse é ritmo de jogo. Fosse eu, o Tite, e aí aquele parente, ainda bem que não sou, fosse eu, o Tite, eu colocaria para mim, sai o Pedro, entra o Gabriel. Agora, o Flamengo joga pelo empate. Por outro lado, é um clube, uma torcida que não admitem jogar pelo empate em casa contra o Bahia. Vai jogar no Maracanã, que é sempre... Tirando... Então, assim, tá descartado. Assim, vou colocar um jogador a mais no meio campo. Isso tá descartado. O mundo desaba. Exatamente. Se o Flamengo tiver menos posse de bola que o adversário dentro do Maracanã, já é mundo desaba. Tirando o desvio de rota, que foi o episódio mal administrado inicialmente pelo Gabriel e por quem o assessora, da imagem com a camisa do Corinthians, tirando isso, é um desvio de rota, e esse desvio de rota gerou uma irritação por parte do torcedor. O torcedor, ele trabalha com a memória do coração. E a memória do coração, o Gabriel reina. Então, é assim, você vai jogar semana que vem no Maracanã, sem o Pedro, venceu o Bahia por 1-0. Escalação: Luiz Araújo, Gabriel, Bruno Henrique. E a torcida vem junto. Vem junto. Você pode até, no decorrer do jogo, dizer, olha, poxa, o Gabriel não está bem, vou botar... Mas, de início, e acredito, entendo todos os pontos de vista do Rodrigo, e acho que ele coloca de uma maneira muito precisa. precisa. A gente vai rodar agora, PC, números e impacto do Pedro na temporada. Então, só para complementar o seu comentário, olha o desafio do Gabigol, que é substituir um jogador que está fazendo 30 gols em 43 jogos. E o desafio do Carlinhos, então, que é substituir esse jogador tendo o Gabigol no banco. Mas o Carlinhos não entra com peso, né? Assim, você não espera nada do Carlinhos, né? Entra, assim, entra. Não, eu discordo. O Gabigol no banco? Não, o Pedro já foi vaiado por causa do Gabigol no banco. Mas digo assim, o André já destacou isso aqui, que uma vez vaiado. Assim... Mas assim, o Carlinhos não entra pressionado. O Gabigol... Cara, o Gabigol tem um salário, segundo dizem aí, que são 2 milhões de reais por mês. Então você espera, diante de um investimento desse... Por isso ele será o titular. Por isso que ele tem que jogar, o mínimo é que ele esteja apto a substituir o Pedro. É o mínimo. E se um jogador que tem esse salário, tem que ter. Ele é o mínimo. Jogador. Mas se tem um cara capaz de lidar com Porque essa se ele não for agora, eu acho que lidar esquece, com o cara. estádio, é ele. Assim, eu acho que ele tem uma grande oportunidade. Enorme, incrível. De mudar a história desse 1 ano e meio, vamos botar assim, 1 ano e alguns meses. E mudar o futuro dele. No Flamengo. Eu acho que o clamor da torcida já foi maior. Mas ainda existe. Existe. Isso aí não vai deixar de existir nunca. O Tite, assim, se o Tite optar pelo Carlinhos na próxima semana contra o Bahia, ele sabe, e aí é uma ele não vai poder porque o Carlinhos jogou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu. Então é mais um motivo para jogar o Gabriel. Exato. E o Bruno Henrique, ele perde um homem de esquerda, além do desconforto que o Bruno Henrique tem atuando pelo meio. O Carlinhos não é uma opção. O jogo do Bahia não é. Então é o Gabriel. Libertadores e mas o Gabriel será uma opção, penso eu, para o jogo da Copa do Brasil, para o jogo da Libertadores e para o Campeonato Brasileiro. Eu também acho. E com um detalhe, tudo essa pressão, tudo isso, aliada a essa longa má fase, elas não são inibidoras do jeito de ser do Gabriel. Ele vai entrar em campo, ele pode nada dar certo, ok, mas ele não vai entrar em campo abatido, inibido, atemorizado, preocupado. Isso não faz parte da personalidade dele. Se o Gabigol não conseguir ser útil agora, nesse momento, sim, obrigado, paciência, siga a sua vida. Não faz o menor sentido você ter um jogador com o custo que ele tem, nesse momento em que o Flamengo precisa muito dele. E não será nenhum favor do Gabigol ao Flamengo. Ele é muito bem remunerado para fazer o que o Flamengo dele espera nesse momento. Isso, e nenhum favor do Flamengo é ele. Perfeito. Eu acho que ele uma relação profissional. Uma relação comercial. Eu acho que ele tem Agora, diante de um clube que tem o orçamento que tem, eu entendo o Flamengo ter as barbas de molho e falar, eu não acredito, não sei se o Gabigol vai me dar o que ele deveria dar, que é a obrigação do Gabigol dar,
E eu, se fosse o Flamengo, iria pro mercado. Eu sou o mesmo. diretor de futebol do Flamengo, eu tô agora olhando o mercado. Não, Exato, porque eu tenho um jogador, beleza, que recebe um salário alto, que é ídolo do clube, mas é um cara que não tem dado resposta. A verdade é essa. O Gabigol entra, não tem jogado bem. Ele pode começar a jogar muito bem contra o Bahia e fazer um grande final de ano. Tomara pro Flamengo que ele consiga fazer isso. E para ele, que ele volte a ser um cara tão importante pro clube como ele já foi em outros momentos. Agora, nesse momento, não dá para confiar que ele vai chegar e vai jogar, sei lá, 50% daquilo que o Pedro jogou na temporada. E não é simples esse trabalho do diretor de futebol nesse momento, porque você só pode contratar atletas que estejam livres, sem contrato, desde antes da janela. Então, assim, não é... No mínimo, estão inativos há 3 meses. Foi demitido agora. Foi demitido agora. Você tem que contratar alguém que já esteja livre desde antes da janela. Então, assim, não é simples achar esse jogador. Agora, não é simples. O Gabriel tá numa guerra. Estou falando aí no... O Depay, embora não seja um centroavante como o Pedro, estou falando no Choupo-Moting, estou falando no Martial. O Martial tem uma série de lesões que prejudicaram muito a carreira. Assim, são os nomes que eu vi no noticiário. Eu não tenho nenhuma informação. Eu também não. Apenas estou reproduzindo aquilo que eu li. Qualquer um desses que chegar aqui no Brasil sobra, assim. Na minha opinião, joga muito bem, porque só ver a bola que o Depay jogou na Eurocopa agora, acho que ele tem uma questão de realmente, ele não é um goleador, ele realmente perde muito gol, mas é um jogador muito técnico, que gera muitas chances aos companheiros. Agora, seja quem for, né, independente de ser Gabriel, quem chegar, ou o próprio Carlinhos, acho que o Carlinhos menos, o Tite vai ter que mudar a formatação ofensiva do Flamengo. O jeito que o time se posiciona em campo, que se movimenta. O Gabriel não faz a mesma coisa que o Pedro faz. Ele não é um cara que vai ficar no centro do ataque o tempo inteiro. E nos momentos em que o Flamengo for apertado na série de bola, como já aconteceu várias vezes, e aí o Rossi ou um dos zagueiros quebrar lá na frente pro Pedro escorar de peito, esperar o time sair de trás, ele não faz isso. O Gabigol é bola no espaço. Né? Bola cruzada sobre a área também, que Exatamente, o Pedro é um bom cabeceador. Uma outra jogada forte do Flamengo. Que o Flamengo fez vários gols na temporada assim. Então, o desafio do Tite, além da recuperação individual, auxiliar nessa recuperação individual do Gabriel, óbvio, do Tite e de toda a comissão técnica, é também criar os mecanismos de ataque diferentes daqueles que o Flamengo jogou 8 meses no ano. Cara, assim, é um prejuízo Será que a gente muito grande dimensurado do Flamengo. Será que a gente vai chegar num ponto do futebol brasileiro, tamanha insanidade do nosso calendário, que o clube vai ter que contratar um diretor de futebol especializado em achar jogador não convocável? O jogador tem que ser bom, mas não bom o suficiente para ser convocado. Mas é mais uma atribuição do departamento de análise. Então, assim, ó, tem que trazer um cara bom, mais bom. Porque se você traz o Depay, por exemplo, data FIFA, ele vai jogar na Europa. Cazaquistão, Eurocopa, imagina agora. Então, assim, ó, porque assim, o calendário para em data FIFA. Para mais ou menos. A seleção joga terça-feira no Paraguai. Na quinta tem jogo, amigo. Do Flamengo, mas tem time que joga quarta. Claro. Então, assim, ó, digamos que o Pedro jogasse 90 minutos contra o Paraguai. Jogo pegado, em Assunção. O Uruguai joga na Venezuela. Eu sei. Então, como é que você faz para 2 dias depois o cara tá inteiro para uma decisão de Copa do Brasil? A parada fake essa, né? Então, a parada fake. Aí tem a parada que não para, que é a da Copa América, que obrigou o Flamengo a jogar sem 5 titulares por 9 rodadas. Olha o desgaste que isso promoveu em quem ficou aqui. Tinha menos gente para rodar o elenco. Então, será que a gente vai chegar nesse nível da insanidade? Eu quero um jogador bom, mas não bom o suficiente para ser convocável. Esse aqui é de seleção. Puta, então é bom demais para estar no meu elenco. É típico do futebol brasileiro. Eu tenho dinheiro para ter jogador de seleção, mas esse é bom demais para estar no meu elenco. Não resolver o problema principal, que é o calendário, e ficar fazendo gambiarras. É tratar do sintoma e não tratar da doença. Típico do futebol brasileiro. Aí você contrata alguém que quer convocar seu trouxa, convocou jogador de seleção. O cara tem 7 datas para ser apresentado na seleção. Essa conversa estava desde o começo do ano no Inter. Convocou o Borré e tal. E todo mundo falava, vai perder na data FIFA, hein? Os jogadores do Flamengo também vinha, De La Cruz. Não, e por causa da tragédia climática no Rio Grande do Sul, o Inter tem que jogar. Quarta-feira agora, vai jogar quarta. E aí, Rocheiro vai jogar, por exemplo. Exatamente. O Flamengo tem, nesse momento, no seu quadro de lesionados, o Everton Cebolinha, que não joga mais na temporada. Ele e o Vinha não voltam mais. O Vinha, que não joga mais na temporada. O Pedro, que não joga mais na temporada. O Gabigol, que está já fazendo trabalho de campo, como eu já informei aqui. Ou seja, ele já está liberado para trabalhar no campo. O Léo Pereira, com uma entorse no joelho. O De La Cruz, com uma lesão muscular. O Michael, com uma lesão muscular. Rapaz, André, está trabalhando no departamento médico do Flamengo. E o Martim lembra aqui uma coisa muito interessante, que é o Pedro, o desfalque, ele pega também... É longuíssimo. O Mundial de Clubes no meio do ano que vem.
no qual o Flamengo já está... A ideia é que ele tente voltar antes. Que Não ele sabemos volte a para o gravidade, Mundial. a lesão Gente, e tal. vamos pegar o Neymar. O Neymar como... O Neymar foi operado no dia 2 de novembro do ano passado. Quando você pensa que o Neymar está voltando agora, foi inscrito, inclusive o Renan Lodge saiu para que o Neymar de fosse 6 a 8 meses a recuperação, o procedimento clássico de Agora, LCA, 6 a 8 meses. O Para voltar Neymar a está jogar. voltando agora, 10 meses após a cirurgia, mas sabemos todos que o Neymar agora vai precisar de um tempo para voltar a atuar num nível Neymar de atuação. Agora... E ninguém tem condições de precisar quando isso vai acontecer. O próprio Pedro já sofreu com isso, Paulo. Exatamente. O Fluminense ele se lesiona em agosto de 2018. Contra o Cruzeiro, o jogo contra o Cruzeiro. Isso aí. Volta em abril de 19 e não volta do mesmo nível. Inclusive, a passagem dele pela Europa é prejudicada por isso. Exato. Agora, sim, só uma comparação com o Neymar, não quero fazer nenhum tipo de ilação aqui, nada. A gente vê a recuperação do Neymar. O Neymar acho que não ficou uma semana no mesmo lugar, né? O Neymar estava um dia na Bahia, outro dia estava no Rio de Janeiro, outro dia estava em Las Vegas. No Cruzeiro. Estava no Cruzeiro, sim. Eu acho que a recuperação do Pedro vai ser diferente da recuperação do Neymar. Certamente. Não estou sugerindo aqui mas fazer a nenhum lesão, tipo de insinuação, mas nada. tem uma Porque a recuperação do Pedro vai ser diferente da recuperação do Neymar. Sim, mas o Mundial de Clubes é em junho do ano que vem. Junho, Junho do ano de 2025. Mesmo que o Pedro esteja apto, não será esse Pedro que ontem teve a sua carreira momentaneamente interrompida. Porque o retorno, primeiro, tem um aspecto físico e tem um aspecto mental. Sim, a confiança no próprio um corpo, jogador atormentado pela segunda vez pelo mesmo tipo de contusão. E ele sabe o que foi a primeira, só que a primeira ele tinha... foi 4 anos atrás, se eu não me engano. 2018. Então 6 anos atrás. Era um corpo, agora é outro corpo. Não é? Ele é muito mais forte hoje. Isso. Então tem uma série de questões. Obrigatoriamente, o Flamengo irá ao mercado. Até porque o destino, o futuro do Gabriel passará pelo que ele fizer no Flamengo até o fim do ano. Se o Gabriel for o autor do gol que garante a Copa do Brasil, o autor do gol que garante a conquista da Libertadores, ele continuará no Flamengo pelo próximo ano, independentemente de quem seja eleito em dezembro como presidente do Flamengo. Se o Gabriel não conseguir se reconectar com aquele Gabriel que a torcida venera, que é decisivo, que o torcedor o tempo inteiro confiava nele porque sabia que ele daria a resposta, aí o Flamengo terá que ir ao mercado no mínimo para procurar 2 centroavantes.